Oi, pessoal. Que isso, hein? Que bacana que no Natal, nem no Natal a gente fica para lá, né? Nem no Natal a gente deixa as nossas reuniões. Espero que tenham sido agradáveis o dia. Espero que tenha sido agradável a sua festa de Natal, a sua ceia, né, a sua comemoração, a sua celebração de Natal. Espero que tenha sido agradável. Ô, Júlia, espero que a sua celebração de Natal tenha sido agradável também, que vocês tenham, sei lá, ceado bastante, né, tenha sido aprazível a vocês, né? E que hoje, o dia de Natal, seja refletir sobre o Salvador, sobre o Senhor. Nós não podemos deixar de fazer as nossas reuniões de oração. Aqui estamos por uma questão de compromisso, de responsabilidade e por uma questão de prazer mesmo, de alegria. A gente gosta de orar, de buscar a presença do nosso Deus, né? Pedir as bênçãos de Deus. A vida é difícil sem isso, com isso. A vida já é difícil com as bênçãos de Deus. Sem as bênçãos de Deus, então, fica complicado demais. É possível que a gente tenha uma queda na nossa audiência hoje, que as pessoas nem devem ter acordado, né? A gente foi dormir 3, 4 horas da manhã, nem devem ter acordado, mas nós estamos aqui. Bom, a nossa frase do dia é uma frase mais filosófica, ela é mais filosófica, mais teológica, e que eu geralmente trato com as pessoas, e eu tento falar isso com o pessoal que são com os meus, né? Com aqueles que estão comigo. A frase é a seguinte, a frase do Natal é a seguinte: a frase do Natal é a seguinte. Lembre-se que essa frase tem a ver com a frase de amanhã. Então, hoje será importante você prestar atenção nela. Diz assim: as perguntas marcam os eventos no calendário da Terra. As perguntas marcam os eventos no calendário da Terra. As perguntas marcam os eventos no calendário da Terra. Não sei se é uma questão dessa geração, da modernidade, mas as pessoas gostam de ter respostas. Existem aquelas pessoas que têm respostas para tudo. Você é desse tipo de pessoa que o cara te pergunta qual é o melhor combustível para colocar numa aeronave para ir a Marte e você tem a resposta, você sabe qual é. Geralmente os adolescentes da modernidade têm resposta para tudo, e que não tem resposta, ele dá uma googada ali, porque o Google, graças a Deus, sabe tudo. O Google é um profundo conhecedor de tudo, inclusive das profundezas de Deus, né? Das profundezas do Altíssimo, né? O Google é só você ir lá no Google, que o Google vai te dizer tudo sobre Deus, sobre a divindade, sobre tudo, enfim. Tem gente que acha que é igual o Google, tem gente que tem essa ambição de Google. Ele quer ter todas as respostas, né? Acha que o segredo está nas respostas. Tem gente que acha que saber tudo, saber as respostas, saber tudo na ponta da língua é isso que faz a diferença. Mas deixa eu te dizer, na verdade, qual que seria o primeiro passo para se ter as respostas? Essa é uma pergunta que eu faço a você, que você medite. Qual é o primeiro passo para se ter as respostas? Pense aqui. Qual seria o primeiro passo para se ter as respostas? Para você ter a resposta, você precisa ter as perguntas. Sem perguntas, as respostas são conhecimento inútil. É conhecimento que não serve para nada. É a quinta roda no carro, não serve para nada. Então, saber respostas sem ser pergunta, sem saber as perguntas, é pura vaidade. Você só, mesmo porque você não tem as respostas. Quem encontrou as respostas foram outras pessoas. Você só está copiando o que alguém te disse. Você só está aprendendo. Às vezes nem está aprendendo, é só copiando mesmo o que alguém te disse. E por quê? Isso é só sua vaidade, porque nem as perguntas você tem. Né? Às vezes a pessoa tem que chegar para você com a pergunta e com a resposta. Quer dizer, nós somos tão ruins, nós somos tão sem. A nossa mente filosófica é tão fraca, que a gente não consegue fazer nem a. Não tem nem a pergunta e nem a resposta. Mas a gente acha que sabe todas as coisas. Você sabia que como que o Senhor Jesus conversava com o seu auditório? Você vai lá para as Escrituras. Sabe como que o Senhor Jesus conversava com os auditórios? Fazendo pergunta. O Senhor Jesus fazia pergunta. E aí, você chegava e fazia para Jesus outra pergunta. Aí você fazia uma pergunta. Bom, você faz uma pergunta para Jesus esperando uma bela resposta. E qual que é a bela resposta que você tinha? Uma outra pergunta.
Porque Jesus tinha o péssimo hábito de responder pergunta com outra pergunta. Você vai encontrar isso muito nas Escrituras. Chato demais, né? Muito chato, né? Por que Jesus faz isso? Eu penso que o Senhor Jesus não quer ficar te ensinando a ser um decoreba das coisas. Eu tenho aprendido a duras penas que quando você dá a resposta para as pessoas, você não cria discípulos de Cristo. Você cria vaidosos. Você não cria discípulos. Talvez os discípulos sejam aqueles que descobriram as respostas pelo discernimento do Senhor, pelo discernimento bíblico, e com alguém ensinando, é claro. Mas só que as pessoas, é difícil pensar. Quanto mais o mundo vai modernizando, mais preguiçoso mentalmente as pessoas vão ficando. As pessoas não querem pensar, as pessoas não querem. E quando pensam, não querem o compromisso, o comprometimento que toda resposta traz. O problema de pensar em Deus e pensar em Jesus, eu sei que nós somos bem filosóficos hoje, mas é isso mesmo. Sabe qual é o problema de pensar em Deus? É aprender sobre Deus e sobre Jesus, meus irmãos, é diferente de aprender sobre como desmontar o motor de um carro. Aprender de Jesus e aprender sobre Deus é diferente de se aprender programação de computador. É diferente de se aprender automação. É porque para você aprender de Jesus, isso vai implicar naturalmente em aceitá-lo ou rejeitá-lo. E aí vira um problema outro, o problema de segunda mão, que é, uma vez que você resolveu aceitar a Jesus, você vai ter que se tornar discípulo de Jesus. Você vai ter que andar com ele, andar como ele andou, andar do jeito que ele andou. Você vai ter que ser religioso, você vai ter que ser de igreja. Não tem outro. Esse aqui é o chato de Jesus. É porque é impossível você encontrar respostas de Jesus sem que isso impacte a sua vida. Vou dar um exemplo. Você era um matador de aluguel. Aí você aprendeu sobre Jesus. Aprendeu sobre Jesus, encontrou as respostas de Jesus e gostou e quer para você. Se você quer, você não pode continuar sendo matador de aluguel, não faz sentido. Você gosta de curtir a vida doidado, na verdade, você não é um cristão. Quando você curte a vida doidado, você é um hedonista, sua religião é outra. A sua religião é de Edom. A sua religião é um outro tipo de religião. Você curte a vida, você quer aproveitar a vida. Você não é cristão, você é de Edom. Porque se você encontra Cristo, Cristo fala com você, renuncie, negue-se a si mesmo, siga. Aprender de Cristo é complicado, porque vai mexer com a vida da gente. Eu não recomendo que as pessoas aprendam de Jesus. Eu não recomendo que as pessoas queiram ler Bíblia, aprender de Jesus, a não ser que você já entenda que isso vai demandar de você mudando sua vida. Isso vai demandar você ser religioso, ter que ir para a igreja, você vai ter que vai arrumar pastor para você, você vai ter problema. Então, não é uma boa ideia. Segue Gandhi, seja budista, né? Vai ser espírita, é melhor. Porque as religiões, elas não importam muito com a vida que você tiver que levar. Mas se você quiser seguir a Cristo, sua vida vai ser mexida. Você vai ter que abrir mão da sua vida para viver a vida de Cristo. Isso é ser cristão. Ser cristão é abrir mão da minha vida para viver a vida de Cristo. Você percebeu que você não é cristão, né? Na maioria das vezes, se você quer ver sua própria vida, não é de cristianismo que a gente está conversando. Percebe como que respostas são perigosas? Reparou como que encontrar respostas são perigosas? Então, a nossa reflexão de hoje é a seguinte: o que move o mundo são as perguntas, não são as respostas. As respostas são só vaidades. Você vai encontrar... Sabe quem tem todas as respostas do mundo? O diabo. O diabo tem todas as respostas. E o diabo segue a Cristo? Não. Você vai encontrar gente que nem tem muitas respostas, tem pouquíssimas respostas, mas é um profundo seguidor de Jesus. É uma pessoa, um bom servo de Cristo. Ele não tem todas as respostas, mas ele tem as respostas suficientes. Isso é uma outra coisa que você deve aprender. Não adianta você querer todas as respostas, você só precisa ter as respostas necessárias, aquelas suficientes. Eu não quero aprender como funciona o foguete, eu não vou pilotar foguete, eu não vou construir foguete, eu não vou comprar foguete, eu não vou viajar de foguete, eu não tenho que saber isso. Essa informação, para mim, ela é completamente inútil, a não ser que eu queira usar como vaidade. Uma conversa com os amigos, olha, eu sei montar foguetes. Não, é mesmo? É vaidade. Sabe quem é que gosta desse tipo de coisa? Vaidade é o diabo, é o demônio. O diabo conseguiu pegar o conhecimento e transformar numa patente para a vaidade e para a soberba humana. E ao invés do conhecimento aproximar o homem de Deus, o diabo fez isso para afastar o homem de Deus. O homem ficou com as suas ideias inteligentes. Não preciso de igreja, não preciso ser servo de Jesus, não preciso mudar minha vida, não preciso de nada disso. Nada. Não preciso nada disso. Mas não é um servo de Cristo, não é um discípulo de Cristo. Você é outra coisa. Você é um hedonista, é outra coisa. Então,
eu recomendo a todos nós, além de queremos ter as respostas, quem sabe a gente começar a pensar nas perguntas. Faça boas perguntas e faça perguntas inteligentes. Como o papo hoje é filosófico, não faça perguntas cínicas. Perguntas cínicas. Sabe o que é as perguntas cínicas? Ah, mas será que Jesus quer que a gente abra mão da nossa vida? Ah, mas será que Jesus quer que a gente seja um servo dele? Ah, mas será que Jesus quer que a gente siga ele? Ah, mas eu tenho que ir de igreja para ser de Jesus? Ah, sabe essas perguntas cínicas? Que a pessoa já sabe a resposta. Você só não quer abrir mão da sua vida. Ah, mas eu preciso abrir mão da minha vida. Pois é, são perguntas cínicas. Faça perguntas boas, perguntas sóbrias, perguntas sérias, perguntas sinceras. E quando você tiver as perguntas sinceras, sóbrias e sérias, você vai encontrar respostas que vão mudar a sua vida. Aí você vai entender, quando se fala de Jesus, o que é Jesus de verdade. Sabe por que as pessoas não conhecem a Cristo ainda? Porque as pessoas só têm respostas, mas não tiveram as perguntas. Às vezes foram de igreja a vida inteira, desde menino na igreja, ouvindo todas as respostas, e a igreja não deixou essas pessoas fazerem as perguntas. Se você não tem perguntas suas, Cristo não vai responder às suas inquietações. Não é verdade? Você só quer ter uma coisa para validar a sua própria vida. Então, são as perguntas honestas, sinceras e sérias. São essas perguntas que mudam a nossa vida. Isso é que muda o mundo. Saber perguntar é mais importante do que saber responder. Outra pessoa que fez foi Sócrates. Saber perguntar é mais importante do que saber responder. Qualquer livro, qualquer Google tem resposta para tudo. Qualquer demônio, diabo tem resposta para tudo. Mas as boas perguntas. Você quer uma boa pergunta? Mestre, o que faria para ganhar a vida eterna? Você pergunta para todo mundo aqui no chat, para todo mundo sabe a resposta. Mas o rapaz chega, o Senhor, o que preciso fazer para ganhar a vida eterna? E quando o rapaz teve a resposta, o que adiantou? Adiantou alguma coisa? Ele ter tido a resposta? Não. Ele falou, quero não. Não vou vender tudo que eu tenho que seguir, não. Não. Então, você repara que ter resposta não faz de você um seguidor de Cristo. O que faz de você ser um seguidor de Cristo é você aplicar a resposta para a sua vida. É ter pergunta sincera, sóbria e honesta. O que é pergunta sincera, sóbria e honesta? Senhor, se o Senhor me mostrar, eu quero te seguir. Eu largo o que tiver que largar para ser um servo teu. Porque é isso que eu quero mais, que eu mais quero na minha vida. O que importa no Natal não é se você sabe de Jesus. Isso aí não quer dizer nada. O Google sabe muito. O diabo sabe muito. O que importa no Natal é se você é um discípulo de Cristo. Jesus está olhando quem são os discípulos dele. Tem uma passagem na Bíblia que diz que muitas pessoas estavam elogiando Jesus, falando muita coisa de Jesus, e o texto diz assim, mas o próprio Cristo não confiava nessas pessoas, porque sabia como é que era o coração dessa gente. Jesus sabia que isso tudo é gente enganado e se enganando em relação a ele. Não. O que Jesus está procurando é discípulos. A palavra de Jesus disse isso, né? Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Então, o que Deus está procurando são verdadeiros adoradores. Gente que... Admirador, Jesus está dispensando. Jesus não quer admirador. Ele quer a verdadeiro adorador. Então, faça as perguntas certas, sóbrias e honestas. Senhor, eu quero ser um discípulo teu. Fora isso, você é só um hedonista aí, que tem muita resposta sobre Jesus, sabe sobre Deus, mas é um ateu, às vezes um ateu disfarçado. E aí, tá tudo bem. No final, você vai se encontrar com o Todo-Poderoso, e aí, explica para ele por que você não quis ser um discípulo dele. Explica para ele. Salmo 51, verso, questões filosóficas, hoje teológicas, né? O Salmo 51:4 é o que diz, por exemplo, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Salmo 51:4, parte A e B. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos. Eu vou terminar a minha oração fazendo uma pergunta. Lembra que eu falei com você aqui nas perguntas? Quando foi que você falou isso com Deus? Qual foi a última vez que você falou isso com Jesus? Senhor, eu tenho pecado contra ti somente. Estou fazendo o que é mal perante os teus olhos. Senhor, estou pecando contra ti. Quando é que você fez essa pergunta? Se você reparar que você não fez, e você vai notar que isso não mudou a sua vida. Você está vivendo do jeito que você quer viver. Não é com relação a Cristo. É sobre você, não sobre Jesus. Porque quando é sobre Jesus, essa pergunta a gente coloca para ele. Vamos lá. Senhor,
Hoje no Natal, dia de Natal, em que nós celebramos o evento do teu nascimento, decidimos, ó Deus, fazer essa reflexão evangelística, essa reflexão sóbria sobre quem é o Senhor. Porque para mim, Senhor, isso é o que há de mais sério na minha vida, na minha existência. É o cuidado com a minha alma, com o meu espírito, porque é isso que vai durar eternamente. Porque o corpo passa, o corpo acaba, o corpo é matéria, o corpo envelhece. Essas coisas não têm valor evidente em si, Senhor. Mas a alma e o espírito, isso permanece para sempre. Ou para o sofrimento eterno, que muitos aqui talvez nem acreditem, ou para o céu eterno, que talvez outros também nem acreditem. Mas para mim, Senhor, a tua palavra diz com muita clareza: o céu e o inferno, a vida eterna com o Senhor, a vida eterna longe de ti. Ó Senhor, eu quero uma vida eterna perto do Senhor. E como eu quero uma vida eterna perto do Senhor, eu quero a minha vida agora perto do Senhor. Tu me abençoe, me ajude a pautar a minha caminhada, o meu caminho, não longe de ti. Não como um culto ao hedonismo, mas um culto ao Senhor. Que cada dia mais eu aprenda a abrir mão de mim, cada dia mais eu aprenda a negar a mim mesmo, e que cada dia mais, Senhor Deus, eu me torne um discípulo do Senhor. Eu quero caminhar contigo. Quero que o Senhor seja o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Cristo. Ó Senhor, sei que é assim que o Senhor nos ensinou nas Escrituras, e é isso que o Senhor está procurando para os seus seguidores, verdadeiros adoradores. E eu peço ao Senhor que eu me inclua nesse grupo. Pai, abençoe as pessoas dessa chamada. Ajuda-os a perceberem as perguntas certas, que possam buscar aquelas respostas que vão levá-los para perto de ti, e não as respostas da vaidade, da soberba, que é as respostas do diabo. Que nós abandonemos essa vaidade de achar que somos sabichões das coisas, porque tudo é resposta que não nos quebranta, Senhor, que não nos aproxima de ti, não serve para nada. Tem misericórdia de nós, que esse Natal seja um Natal agradável para os meus amigos, meus irmãos, que eles possam ter uma ceia agradável com suas pessoas que gostam, e que o Senhor possa nos abençoar. Que nós já possamos nos preparar para a virada de ano, e que 2026 seja um ano mais fácil, mais feliz, mais leve, mais alegre, mais divertido e mais religioso, mais cristão, mas com cheiro de vida eterna para todos nós. Peço isso para todos nós. Cuide de nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e agora para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Seja um discípulo de Cristo, não só um admirador. Te vejo amanhã. Graça e paz. Feliz Natal.